A gente muda de assunto, vamos falar sobre a onda de frio que está atingindo o país. Temos temperaturas abaixo da média para essa época do ano, principalmente no centro-sul, mas até na região norte as temperaturas caíram no fenômeno conhecido como friagem. Tivemos queda de temperatura nos estados do Acre e de Rondônia. Vamos falar sobre esse assunto com o nosso analista de clima e meio ambiente, professor Pedro Cortes. Tudo bom, professor? Bom dia. Bom dia, Carol, tudo bom? Tudo bem. Professor, que frio, hein? A gente, se possível, já vai colocar umas imagens ao vivo para a gente colocar todo mundo no clima que estamos aqui em São Paulo. Tivemos um Dia das Mães chuvoso e, além disso, a temperatura despencou. Até no sábado, a gente estava com calor em São Paulo. Sim. Só que aí começamos o domingo com um friozinho. É uma onda de frio que é registrada principalmente no centro-sul do país, mas como eu falava, esse ar polar está sendo sentido até mesmo lá na região norte. É uma massa polar que veio com bastante intensidade, né? Entrou pelo sul, agora está no sudeste e vai abaixando as temperaturas. Nós temos uma imagem de satélite, a primeira imagem que eu tenho, que mostra a origem disso, né? Então, nós temos aqui uma zona de baixa pressão no Atlântico Sul, tá? Aqui Uruguai, Rio Grande do Sul, Paraguai, Sudeste, e ela ela gira no sentido horário e é interessante porque ela ajuda a puxar essa massa de ar frio do sul do continente, vai injetando isso para o restante do país e, ao mesmo tempo, ela estava drenando umidade da Amazônia, por isso que ontem a gente teve bastante chuva. Mas esse cenário ele já está começando a mudar. Nós temos uma próxima arte que é mais limpa do que essa imagem de satélite, que facilita a gente entender. Então, a gente tem essa zona de baixa pressão que continua, tá? Quanto mais tendendo para o azul, mais baixa a pressão, então ela funciona como se fosse um ralo. Ela vai puxando os ventos, vai abaixando a temperatura e vai fazendo com que esse mecanismo se manifeste, ou seja, ela traz o vento, né, a massa polar do sul e vai ajudando a injetar isso para o Brasil. Nós temos uma próxima arte com as temperaturas, que é o que interessa para as pessoas, né? Hoje a gente vai ficar Porto Alegre com 15 graus, Curitiba 13, São Paulo 16, Rio de Janeiro 19, aqui Londrina 15. A gente está falando aqui de máximas, né, professor? Porque Exatamente, o dia começou super gelado. Aqui em São Paulo, nós chegamos aqui durante a madrugada para a gente preparar um novo dia para vocês. Termômetros na Avenida Paulista marcavam apenas 10 graus. Estava gelado aqui em São Paulo. Isso em São Paulo, na região sul do Brasil, está ainda mais frio. A gente começou o dia com termômetros marcando 3 graus em Curitiba. Aquele risco de geada, né, professor? A paisagem branquinha. Mas melhora um pouco. A gente tem na próxima arte as temperaturas máximas para amanhã, então a gente já vê que, olha, passa para 18 graus Porto Alegre, Curitiba 17, São Paulo que vai ser 16 hoje, passa para 19, Rio de Janeiro 22 e na quarta-feira a situação já praticamente normaliza, que é a próxima arte. Porto Alegre 20, Curitiba 19, São Paulo 22, que é uma temperatura típica para o outono, Rio de Janeiro 25, Belo Horizonte 24, mas realmente a primeira massa polar que vem com bastante força para esfriar os estados aí, fazer com que a gente consuma mais café, mais chocolate quente, né? Quando a gente fala aí de onda de frio, é porque são dias seguidos, pelo menos 5 dias em que as temperaturas ficam abaixo da média. E a gente está falando do mês de maio, que já é um mês mais friozinho no centro-sul do país, professor. E o que a gente se pergunta? Em maio, a gente está com esse frio aí de 10 graus em São Paulo. O que a gente pode esperar dos próximos dias, principalmente do inverno, professor? Quando El Niño tiver de fato instalado, o que a gente pode esperar das temperaturas? Então, essa tendência que a gente tem hoje, né, esse resfriamento que a gente tem hoje, ele não deve se manter para o inverno. Então, esse é um aperitivo do que poderia ser o inverno caso o El Niño ele não viesse. Mas como o El Niño ele tende a entrar agora na metade do ano, isso muda o cenário e faz com que haja uma elevação geral de temperaturas. As temperaturas na média vão ficar mais elevadas do que, por exemplo, no inverno do ano passado. Então não vai ser tão rigoroso. Não vai ser tão rigoroso. Quer dizer, o que a gente está vendo hoje, que poderia sinalizar com um inverno muito rigoroso, não, isso não deve acontecer exatamente porque a gente está numa fase de transição. Então, quando o El Niño entrar, deve ter um aquecimento
maior, né, um aumento dessas médias e as temperaturas vão ficar mais amenas, vão ficar mais tranquilas. Inclusive, não sei se temos imagens ao vivo, só para a gente encerrar aqui, professor, que é sempre interessante a gente mostrar como é que o dia está começando. Há pouco nós tínhamos registros de Gramado na Serra Gaúcha, por lá termômetros marcando 4 graus, mas temos, por exemplo, na Serra Catarinense, termômetros marcando 0 grau nesse começo de semana. Até quarta-feira, pelo menos esse frio, mas aí o professor coloca para a gente que o inverno não deve ser tão rigoroso. Olha só, Gramado, aqui para a gente terminar nossa conversa com o professor, tínhamos uma névoa cobrindo toda a cidade, ela já começa a se dissipar. Aliás, por falar em névoa, lá em Brasília, professor, não dá para ver nada, viu? Também Tava difícil. E lá em Brasília, o registro do outono, que é aquela grande amplitude térmica, começa no dia com 15 graus. Olha Brasília. Brasília tá aí, viu? Pode não parecer, Acreditem, né? Acredite, Brasília tá aí. Não é defeito da câmera, não. Começa o dia com friozinho por lá, mas vai esquentar, viu? O sol, calma, ele, Jonas Maia, que está lá em Brasília, daqui a pouquinho o sol está aparecendo aí para você. Inclusive, ele vai falar com a gente agora, viu, professor? Obrigada. Eu agradeço. Um ótimo dia, frio para o senhor.